Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Deus não se submete a inquéritos. Sermão número 1944, pregado na noite de domingo, 30 de janeiro de 1887, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, Inglaterra. Mas alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também que este não morresse? João 11:37. Jesus chorou não significa que ele tenha deixado cair uma ou duas lágrimas, mas que elas rolaram livres. É o que se depreende do texto original. Ele derramou um choro copioso e contínuo, até se tornar alvo da atenção de todos os presentes ao local. Profundamente perturbado, as lágrimas consistiam na expressão adequada de sua intensa emoção. O amor o fez chorar. Nada mais o levaria às lágrimas. Creio que nem todas as dores que ele suportou quando açoitado ou preso à terrível cruz provocaram-lhe tantas lágrimas. Por amor, no entanto, Jesus chorou. A princípio, sinto-me inclinado a dizer: vejam, ele chorou. Mas então me contenho e, tomando emprestada a linguagem dos circunstantes, concluo: vede como o amava. João 11:36. Os judeus reconheceram, embora assistissem à cena com olhos de poucos amigos, que suas lágrimas brotavam por amor apenas. Na rocha da nossa salvação, vara alguma produz muitas águas, exceto a do amor. Assim, ao percebermos as lágrimas e o poder do amor que as produziu, observemos também que, sendo como somos, suas lágrimas são uma expressão apropriada do seu amor por nós. Quando você olha para seus filhos com amor, seus olhos brilham de alegria. Quando desfrutam de saúde e força, seu amor se expressa em deleite por eles. Mas o amor de Cristo para conosco se revela de maneira bem adequada em lágrimas. Quando ele pensou no que somos, em como estamos sujeitos à morte e no pecado que nos colocou debaixo dessa escravidão, ele, por nos amar, chorou. Ou melhor ainda, morreu, pois nem as lágrimas foram suficientes para manifestar seu amor. Jesus teve de derramar sua alma, não só em lágrimas, mas na morte, a fim de que se pudesse testemunhar quão profundamente nos ama. Ama aqueles que o Pai deu a ele na eternidade. Gostaria de começar com esse pensamento implantado fundo em nosso espírito. Se somos em realidade povo de Deus, Jesus nos ama a ponto de verter lágrimas. Considerando que ele amou seu amigo Lázaro morto e sepultado, vejamos então como nos amou também quando mortos em nossos delitos e pecados. Analisemos quanto ele nos ama, muito embora talvez nosso espírito esteja um tanto embotado e morto, e quanto nos amará mesmo quando viermos fisicamente a morrer. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Salmo 116:15. Ele nos ama tanto que nos amará quando morrermos, assim como amou Lázaro à beira do túmulo. Afastemo-nos do prefácio que encontramos no contexto para examinarmos o texto propriamente dito. Conquanto alguns ali chegassem a pensar no amor de Cristo ao lhe contemplarem as lágrimas, havia entre eles alguns outros racionais que argumentaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também que este não morresse? Analisando o texto sob ângulos diversos, verifico ser esse, antes de mais nada, um argumento vão, mas também é um argumento vil. Podemos ver por um outro ângulo como um argumento justo, mas se o estudarmos junto com os versículos que o sucedem, vemos um argumento pleno e fiel. Inicialmente, encontro no texto um argumento vão. Ele trata do que teria acontecido se tal e tal coisa fosse desse ou daquele modo. É muito comum ouvir as pessoas falarem:
Se isso e aquilo assim se desse, então isso e aquilo, etc, etc. Esse tipo de conversa é sempre vão, porque não leva a nenhum resultado prático. De que adiantava dizer, se Jesus estivesse aqui, Lázaro não teria morrido, quando Lázaro já estava morto? A coisa estava feita e não poderia ser desfeita, pelo menos pelos meios humanos e comuns. Então, de que adiantava questionar como seria aquilo que não podia ser mais? Contudo, tenho visto surgir angústia e sofrimento desse tipo de posição. Talvez as dores mais amargas que os homens conheçam não procedam de fatos, mas de coisas que poderiam ter sido como imaginam. Ou seja, cavam poços de conjecturas e bebem as águas salobras de remorso. As irmãs de Lázaro fizeram isso. Cada uma delas disse: se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Sim, então seria a sua vez de dizer: ora, se eu tivesse ido para tal e tal lugar, tal coisa não teria acontecido. Então, talvez houvesse possibilidade de acontecer aquela coisa ou, quem sabe, aquela outra. Ah, como tudo seria tão diferente de agora. Você se culpa por passos que foram, na verdade, não apenas inocentes, como sábios e corretos. O problema é que agora você enxerga as consequências e começa a imaginar que talvez não tenham sido tão inocentes, sábios e corretos, e se aborrece pensando por que deu esses passos. Sei até que algumas pessoas vão muito além de se acusarem em vão, chegando a ponto de acusar Deus. Perguntam-se: por que o mal foi admitido no mundo? Por que homens e mulheres foram criados do jeito que são? Deus, que é onipotente, não poderia ter arranjado as coisas de modo que não existisse pecado ou dor? Em que bela confusão nos metemos a partir do momento em que começamos a discutir essas questões e a conjecturar como seria tudo em outras circunstâncias. Veja bem, caro amigo, nada disso aconteceu, nem jamais acontecerá, nem certamente poderia. Portanto, qual o proveito de nos preocupar com o que não existe, nem virá a existir? Vou arar tudo da melhor forma, mas se não houver terra, fazer o quê? Não posso arar o oceano, nem uma nuvem. Tenho de trabalhar em algo prático, a terra. Não há por que partir meu coração com fantasias. Se algo deve ser feito e é certo, ou melhor fazê-lo, então façamos de uma vez. Mas, se não se pode mais fazê-lo, pois se trata apenas de algo que poderia ter sido feito, abandonemos totalmente tal ideia. Você pode ficar com os seus e se, porque eu tenho coisa melhor para fazer. Foi esse o método empregado por Davi em relação a seu filho. Também deveria ser o seu em relação a seus enfermos e àqueles que já partiram. Davi jejuou, orou e clamou a Deus, enquanto seu filho, seriamente enfermo, ainda vivia. Mas depois que a criança morreu, lavou o rosto e comeu pão, dizendo: poderia eu fazer a criança voltar? Eu irei para ela, porém ela não voltará para mim. 2 Samuel 12, 23. Está feito e é impossível desfazer por meios humanos. De que adianta se atormentar agora? Que você receba da graça divina para saber afastar essa distorção tola da lógica e da providência e usar o raciocínio para coisa melhor. Lázaro está morto. De que adianta dizer, então, que talvez não tivesse morrido se Jesus estivesse presente para intervir? Chamo a isso de argumento vão também, porque, embora nos perguntemos o que poderia ter acontecido e insistamos a ponto de acreditar que deveria ser diferente, ainda assim, descrença alguma jamais haverá de obter do Senhor uma explicação para o sucedido. No texto que estamos estudando, nenhuma explicação é fornecida aos judeus quanto ao motivo pelo qual Jesus, sendo capaz de abrir os olhos do cego, não poderia impedir a morte de uma pessoa ou por que não o fez. A seus discípulos, o Senhor já havia assegurado que era para a glória de Deus. A essa explicação você tem direito. Na verdade, até já a recebeu. Se você for um filho de Deus e ele lhe pareça lhe ter negado o que você acha que poderia muito bem lhe ter sido concedido, se acha que Deus permitiu que você sofresse debaixo de uma calamidade que,
na sua opinião, conseguiria ter evitado, Jesus não dará nenhuma outra explicação além do tipo dessa, sem pressão alguma, ou seja, que é para a sua glória. E se é para a glória dele, não é também, consequentemente, no próprio benefício dos filhos de Deus? O que pode beneficiar mais um servo do Senhor que a glória do seu mestre? O que pode ser mais proveitoso para nosso coração amoroso do que ver Deus glorificado? Se essa resposta não o satisfaz, também não espere outra. Porque fui privado dos meus filhos? Porque estou doente há tantos anos? Porque falhei quando esperava ficar rico? Porque fracassei no exame quando deveria ter me formado? É perda de tempo querer encontrar motivo para provações que sejam inevitáveis. Tentar adivinhar como seria se outra coisa tivesse acontecido é mera ilusão. O que eu faço, tu não sabes agora, mas depois o entenderás. João 13:7. Que isso te satisfaça. Chamo ainda de argumento vão, porque não lhe pode trazer benefício algum querer investigar o que foi que o Senhor escondeu de você. Você só alimenta seu orgulho ao intimar a providência divina a se submeter a um inquérito seu. Só falta você sentar-se sobre o seu trono e fazer de Deus um prisioneiro em sua sala de inquisição e julgamentos. Você quer pesar de novo o que ele já pesou na balança da sabedoria divina. Não pode ser assim, jamais. Um espírito humilde é infinitamente mais correto, saudável e santo que o espírito de questionamento. Irmãos, não devemos nem ter sede de conhecer todas as coisas que possam existir, pois se foi para a glória de Deus que algo ficou oculto, amém. Quanto às coisas que possam ser vistas, que relação temos com elas? Se começarmos a levantar o véu, seria impossível prever o que talvez acabemos deparando um dia. Conheço pessoas que se intrometeram nessa esfera até acabarem tropeçando em algo terrível, que nunca tiveram a intenção de conhecer e que, na verdade, nunca veriam se sua imaginação profana não o tivesse criado por si mesma. Ambicionavam alterar a providência, mudar tempos e estações conforme Deus ordenara. No final, caíram em condição tão mórbida que, se enlouquecessem de vez, seriam talvez mais felizes. Pois existe um estado mental beirando a insanidade que carrega a culpa, pior do que se a responsabilidade pelo ato tivesse sido destruído por completo. Portanto, eu lhes imploro, meus irmãos, desistam de investigar segredos dos quais Deus detém a posse exclusiva. Vocês só terão a ganhar se caminharem no sentido de se abster dessas especulações. Não falem do que poderia ou deveria ter sido, querendo interferir no bem que Deus lhes concedeu e desejando ardentemente o que, ao que parece, lhes negou. Se vocês soubessem o que Ele sabe e amassem como Ele nos ama, então, sem dúvida, agiriam como Ele age. Creiamos no Senhor e permaneçamos quietos aos seus pés, sem falar mais no que Ele acaso poderia ou deveria ter feito ou não, ou do mais que possamos imaginar. Menor mal disso resultará. Em segundo lugar, tal como falei de argumento vão, falarei agora do argumento vil. Creio que os judeus pretendiam lançar um argumento maldoso contra o Cristo de Deus. Colocaram-no da seguinte forma: esse homem diz que abriu os olhos do cego, e todo o povo pensa que assim foi. Se foi, então por que ele não impediu a morte desse amigo, a quem evidentemente tanto queria bem? Ou será que, na verdade, lhe falta poder, o que prova que ele não abriu os olhos de cego algum e tudo não passa de um embuste? Ou então, ele pode ter tal poder, mas não o empregou em benefício do suposto amigo, porque, na verdade, não o ama. E essas suas lágrimas são simples fingimento. Ou ainda, ele poderia realmente ter salvado a vida deste homem e agora está aqui chorando, arrependido, porque o amigo morreu. Desse modo, o inimigo obrigaria os crentes em nosso Senhor a confrontar opções, todas desagradáveis. Só não nos deixamos embaraçar pelo dilema, porque conhecemos a via de escape. Mesmo assim, há que reconhecermos a pressão dos argumentos de Satanás. Seu irmão, ou sua mãe, ou seu filho, ou seu amigo morreu. Você suplica a Jesus, clama a Deus,
importuna todo mundo tentando preservar essa vida preciosa. Contudo, seu ente querido morre. Bem, nesse caso, deveria haver um desejo de poder por parte de Deus para salvar vidas. Talvez aquela sua conversa em que você tanto se alegra, acerca da qual diz: uma coisa sei, eu era cego e agora vejo, como está em João 9:25, talvez, afinal de contas, essa não tenha sido uma obra do poder divino, mas uma ilusão. Pois aquele que salvou sua alma não poderia ter salvado a vida do seu ente amado. Como e por que não o fez? Será que ele tem mesmo algum poder? Será que você já foi realmente alvo desse poder? Percebem a pressão desse raciocínio aparentemente agradável, mas no fundo superficial? Não é um argumento vil. Revelemos sua falsidade. Suponha que Jesus esteja disposto a abrir os olhos do cego e o faz. Por causa disso, está obrigado a ressuscitar esse homem em particular. O fato de não julgar apropriado fazê-lo prova que ele não tenha poder. Se deixou Lázaro morrer, fica provado que ele não poderia ter salvado a vida dele. Não é possível que exista outro motivo. A onipotência tem de sempre exercer seu poder e exerce sempre todo o seu poder. Não poderá haver um excelente motivo para Cristo abrir os olhos do cego e, no entanto, não se adiantar para impedir a morte de Lázaro? Vemos assim que pode haver muitos motivos, mas é fácil esquecer muita coisa a respeito quando se quer discutir com Cristo e o Evangelho. Podemos perfeitamente fechar os olhos quando nos for inconveniente vermos, e então sairmos correndo às cegas, feito um touro enlouquecido. Por outro lado, argumentam que, se Cristo pode impedir a morte de Lázaro e não faz, existe um desejo de morte nele. Mas será isso correto? É um argumento justo. Na verdade, é improcedente. Nem pode ser jamais considerado verdadeiro perante nossa fé. Pode ser verdadeiro o que magoa, pune, aflige, prova. Existe tanto amor no Pai quando ele brande a sua justiça, como quando dá um beijo. Tanto amor no Salvador quando permite a morte de Lázaro, quanto ao levantar o morto do túmulo. É possível até que o feito para nós menos agradável seja justamente o revestido de maior amor. As maiores bênçãos muitas vezes nos chegam inicialmente sob a forma de sofrimento. Não me surpreenderia se a morte de Lázaro representasse sua passagem para um estado mais elevado de vida espiritual do que jamais desfrutou. Não duvido de que fosse um homem convertido antes de morrer, mas certamente sua maravilhosa passagem pela região da sombra da morte, a qual não vou descrever, porque a Bíblia não o faz, e seu retorno devem ter dado a ele uma consciência tão vívida do poder de Cristo que sua vida espiritual interior tenha se tornado mais forte, mais clara e mais extraordinária do que nunca antes. Gostaria de ter me encontrado com Lázaro depois que ressuscitou dentre os mortos, por obra daquele que disse: eu sou a ressurreição e a vida, em João 11:25. Acho que ele poderia pregar sobre esse texto de maneira extraordinária. Ele o entendeu mediante uma experiência desconhecida para nós. Sou capaz de acreditar, enfim, que Lázaro ressuscitou para uma vida superior em todos os sentidos mais elevados. Assim, foi o amor de Cristo por ele que lhe permitiu morrer. E seria uma calúnia completa dizer que Lázaro morreu porque faltou a Jesus amor por ele. É, na verdade, o amor de Cristo que permite a alguns de nós estarmos enfermos ou ficarmos pobres. É o amor de Cristo que nos tem sujeitado a desprezo e opressão. É o amor de Cristo que nos tem feito permanecer em aflição. Tudo isso porque o benefício divino daí advindo é bem mais proveitoso para nós do que a aparente perda representada pelo fato em si. Então, o argumento vil pode muito bem ser afastado de nossa mente, qualquer que seja a forma que nela assuma. Nada justifica nossa desconfiança em relação ao que Deus tem feito por nós em termos de graça. A graça é real, não uma ilusão. Assim também, nada justifica qualquer dúvida com relação ao que Deus pode ainda fazer por nós e fará no futuro. Aquele que nos tem ajudado até aqui, nos ajudará até o fim. Aquele que tem feito tanto por nós,
não nos reterá bem algum, mas dará todo o necessário à nossa vida e piedade, à nossa vida futura e à nossa glória. Prosseguindo, podemos notar também que aquele, no entanto, é um argumento muito justo. Se você pegar o texto e retirar dele a malícia, há de descobrir algo nele de verdadeiro. Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também que este não morresse? João 11:37. Sim, é verdade. Jesus Cristo, pelo que tem feito, tem provado o seu poder para fazer qualquer coisa. Não preciso desenvolver muito o tema, mas vou colocá-lo diante de vocês. Não há uma só vida que Jesus não possa preservar. Vocês podem clamar a Ele em favor de seus enfermos. Tem autorização para isso. Mesmo que tenham sido desenganados pelos médicos, eu os aconselho a buscar Cristo em favor deles, embora seja muito melhor fazê-lo até antes de consultar o médico. Nós erramos com frequência no que diz respeito ao consumo de remédios ou recorremos primeiro à medicina. Antes de mais nada, deveríamos procurar Jesus para que pudéssemos ser guiados quanto a que remédio tomar e como ou a que outros meios empregar, confiando em Deus que abençoe todos os meios utilizados para a restauração. De fato, nos arriscamos a transformar médicos em ídolos, como o pagão faz com pedaços de madeira. Remédios têm seu lugar na cura, assim como o pão tem seu lugar na nutrição. Mas como nem só de pão vive o homem, tampouco o homem só é curado por remédios. Antes de comermos o pão, não pedimos a bênção de Deus sobre o alimento? Busquemos então a bênção sobre os remédios também, sempre que os tivermos de usar. Não somos curados propriamente pelo médico, mas sim por um Deus que opera de acordo com sua vontade e agrado. Acreditemos então que Cristo, que fez tanto por outros enfermos, pode fazer o mesmo por aqueles que levamos à sua presença e deixemos o caso em suas mãos e vontade. Analise o texto sob uma perspectiva espiritual. Quero que você acredite que Cristo pode nos preservar espiritualmente da morte. Por causa do nosso trabalho profissional, por exemplo, somos forçados a participar da sociedade dos ímpios. A providência chama alguns de vocês, operários, a labutar lado a lado ou até na mesma bancada com fiéis. O Senhor Jesus é capaz de fazer que vocês não sejam prejudicados por eles. Pode lhes dar saúde e força espirituais, mesmo quando pareçam estar sob influência a mais mortal. Aquele que lhes abriu os olhos quando vocês eram cegos, pode mantê-los vivos agora que conseguem ver. Perseverem em confiar com a mesma fé inabalável com que confiaram em Jesus para perdão dos seus pecados. Repito, aquele que lhes abriu os olhos quando vocês estavam em trevas é capaz de lhes impedir a morte, apesar de influências mortais do mundo, da carne e do mal se colocarem em operação contra vocês. Porque ele vive, vocês também viverão, e ele os ajudará e libertará. Vocês não morrerão, mas viverão e declararão as obras do Senhor. Amados, quão misericordioso é nos podermos voltar para o fato de haver Cristo aberto os olhos do cego e vermos a mesma coisa em nós mesmos. Eis um cego cujos olhos Cristo abriu, você. Se ele foi capaz de dar visão a você, você não consegue transferir essa possibilidade para outros? Se o Senhor Jesus Cristo lhe pôde dar visão, evidentemente que pode dar visão aos outros. Se abriu seus olhos, pode abrir os olhos cegos dos seus filhos, do seu pai não convertido, de seus irmãos não salvos, de suas irmãs. Creia em favor de seus amigos e clame a Deus por eles. Pegue agora mesmo o texto que estamos estudando e leia-o assim. Não podia ele, que abriu meus olhos cegos, fazer também o mesmo por quem meu coração está pesado? Lembre-se, o homem cujos olhos Cristo havia aberto e que o texto se refere, nascera cego. Cristo pode lidar com o pecado original e o pecado inato. Alguns parecem ter herdado uma natureza mais difícil do que o comum das pessoas. Parecem não ter um coração de carne, mas de pedra. Todavia, Jesus, que tratou de um difícil cego, um cego de nascença, é capaz de tratar desses difíceis pecadores
que desenvolver em sua vida mais vícios desesperadores do que a maioria das pessoas. Cristo pode lidar com a escuridão. Leve-os até Ele. Creia por eles e esteja plenamente convencido de que nenhum caso está além do poder do Salvador vivo. Da minha parte, nunca me desespero ou desesperarei pela salvação de qualquer criatura que me acompanha, agora que sou salvo. Sei que determinados traços da minha personalidade e determinados elementos do meu caráter tornaram minha conversão a Cristo mais notável do que a conversão de qualquer outra pessoa. Assim, posso acalentar toda a esperança em relação ao mais blasfemo, mais obstinado, mais incrédulo. Esse homem glorioso que, nos seus dias na carne, abriu os olhos de um cego de nascença, coisa que nunca se vira antes, pode vir e tratar até dos maiores dos pecadores. Isso mesmo, pecadores mortos no pecado, pecadores apodrecendo em sua luxúria, e transformá-los em santos. Nesse sentido, esse é um argumento justo, tenho certeza disso. Por fim, ninguém, em momento algum, teve a intenção de expressar um argumento pleno e fiel ao ser alegado. Não podia este homem, que abriu os olhos ao cego, impedir a morte de Lázaro? Um argumento justo, sim, mas não um argumento pleno, pois não lhes ocorreu ir mais além e perguntar: não podia este homem, agora que Lázaro está morto, levantá-lo dentre os mortos? A argumentação não chegou a avançar o suficiente para produzir qualquer ideia útil ou consolo, pois limitou-se a cuidar do que poderia ter acontecido. Não foi e não poderia ser nunca mais. Uma das coisas que mais receio em nossa vida cristã é isso. Como seria bom se Deus desse a alguns crentes um mínimo de bom senso. Se ao menos algumas pessoas conseguissem crer no que tenho a certeza de que é a verdade, que a real crença é o bom senso santificado e que existe na fé em Jesus Cristo algo tão prático quanto normalmente ir fazer compras. Sim, é bem verdade que nossa crença é espiritual e divina, celestial e sublime, mas ao mesmo tempo tão exata como se não nos coubesse ser outra coisa, além de matemáticos calculando e estimando o resto dos nossos dias. Existe uma verdade matemática em nossa fé santa, ao mesmo tempo que uma aspiração elevada como o voo da águia. Aquelas pessoas deveriam, portanto, ter argumentado nos seguintes termos: Jesus Cristo, que abriu os olhos deste cego, deparou com um cadáver dentro do túmulo e é capaz de devolvê-lo à vida. Você tem em mente, neste momento, algum pobre pecador morto em delitos e pecados? Você não consegue alcançá-lo? Não sabe como fazê-lo, se conscientizar, nem pensar? Parece não haver uma única fagulha vital nele e você não sabe lidar com o problema, certo? Pois creia que o Evangelho tem como objetivo casos assim, e que o Deus vivo em Jesus Cristo, mediante o Espírito Santo, pode ir ao encontro desse coração morto, gelado como a argila. A situação está pior que isso, pode dizer você, muito pior. A pessoa em quem estou pensando vive à margem da sociedade, decaiu demais para que se possa falar com ela. Sim, entendo o que você quer dizer. Talvez esteja se referindo a uma mulher caída. Somos sempre mais ávidos por enterrar as mulheres caídas do que os homens caídos. Um homem que, como diria Marta, já cheira mal, como está em João 11:39, costuma ser ainda tolerado na sociedade. A mulher que peca e cai nas mesmas promiscuidades, dela, porém, grita-se, que seja enterrada longe das nossas vistas. Rolem a pedra para a entrada do túmulo. Não lhe falamos, nem dela falaremos. Se você sente um peso na alma por causa de uma pessoa que foi expulsa desse jeito da sociedade, quero que você creia que Jesus pode ressuscitar quem já está enterrado e putrefado. Retruca você, mas não se trata apenas de haver enterrado o homem em quem estou pensando. O caso é mesmo impossível de ser descrito. Ele morreu há 4 dias. Foi tão longe que seu crime é inominável. Sei como é. No entanto, você pode citá-lo ante o Senhor. Em sua presença, mal nenhum resultará disso. Não encontro, na narrativa de que estamos tratando,
nenhuma menção a alguém a quem o cheiro haja incomodado quando aberto o sepulcro de Lázaro. Quando Jesus disse, tirai a pedra, sabia haver desinfetantes divinos prontos para entrar em ação. Sabia o que estava fazendo. Quando você sai em busca de pecadores desqualificados, pessoas prudentes costumam advertir. Se você for atrás de pessoas como essa, seu caráter será afetado em pouco tempo. O Senhor, porém, há de impedir qualquer dano proveniente dessa iniciativa, pois Ele mesmo pode se dirigir ao pecador mais corrupto e dizer, viva, e ele viverá, e a corrupção deixará de existir. Por isso, tiremos da cabeça a ideia de que um pecador é capaz de ir longe demais para poder ser salvo por Cristo. Em minha juventude, eu costumava ouvir sobre um dia da graça e pessoas que o viveriam, mas não acredito nisso. Enquanto você estiver neste mundo, sou obrigado a pregar a você, pois a mensagem do Evangelho deve ser proclamada a toda criatura. E não ousaria jamais traçar distinções vãs sobre certo dia da graça. Se você tem uma enfermidade que o leve embora antes que o relógio bata meia-noite, ainda assim o conclamo a crer no Cristo de Deus e viver. Se você pessoalmente se considera tão mal a ponto de acreditar que nunca houve homem ou mulher pior do que você fora do inferno, ainda assim creia em Jesus Cristo. Meu Senhor ama salvar grandes pecadores. Ele se deleitou em trazer Lázaro, morto havia tanto tempo, para fora do túmulo e poderá, da mesma forma, restaurá-lo ao seio de sua família, a fim de que se torne a alegria de sua casa e a glória de Cristo. Não fui longe demais, tenho certeza disso, nem poderia. O amor ilimitado e sem fronteiras do meu grande Senhor, eu queria falar as línguas dos homens e dos anjos só para proclamá-lo. Você não pecou a ponto de ultrapassar o poder de Cristo para salvá-lo. Ele é um grande Salvador, um poderoso Salvador, e seu sangue precioso pode remover toda a morte e corrupção. Sempre que penso naqueles a quem ele tem salvado, raciocino. Não podia meu Senhor Jesus, que abriu os olhos ao cego, ressuscitar esses pobres pecadores mortos? Vou lhe dizer uma coisa: se esta noite você está morto em pecado, eu lhe digo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, creia no Senhor Jesus e serás salvo. Não posso, diz alguém, estou morto. Sei que está, porém se o Senhor lhe falar, você viverá, e Ele fala com você por intermédio da minha voz. Dirijo-lhe a palavra em nome dele. Pecador descuidado, pecador morto, em nome de Jesus, viva. O Espírito Santo acompanha a palavra que proferi. Assim, o que já está acontecendo com alguns dos que me ouviram, irá acontecer a outros que leiam estas palavras muito tempo depois desta noite. Glória seja dada ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, para todo sempre. Amém. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha-me se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz.
Venha me dar doce fim, e eu darei paz, darei minha paz, acalmar tuas águas e falar ao coração: tome meu fardo, te darei a